Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente vai mergulhar em algumas ideias bem interessantes de um livro chamado O Deserto, a Montanha e o Jardim. Isso aí. O material que temos aqui faz um contraste, sabe, bem forte entre o passado e o presente. Uhum. Entre aquela vida mais, digamos, raiz e o conforto todo de hoje. E usa essas imagens deserto, montanha, jardim como símbolos para nossa jornada, né? Pessoal e espiritual. São metáforas poderosas mesmo. Então a ideia aqui é fuçar nesses textos e tentar sacar as mensagens principais. Falar sobre como o mundo mudou rápido pra caramba, Rápido demais, talvez. pois é, e o preço que a gente paga por tanta facilidade. As raízes que, sei lá, talvez a gente tenha esquecido. E esse chamado para uma vida com mais propósito, mesmo no meio dos perrengues. Exato. Como encontrar sentido nisso tudo? Como será que essas metáforas deserto, montanha, jardim podem dar uma luz no nosso caminho? Bora lá, vamos desempacotar isso. Vamos lá. O ponto de partida é bem nostálgico, né? O autor começa lembrando da infância dele anos 90. Ah, os anos 90. Sim, a TV de tubo, ter que esperar o desenho começar, lembra de gravar música do rádio, apertando o REC na hora certa, Nossa, total. E na locadora? rebobinar a fita. Exato. Era um ritmo bem mais lento. Quase uma câmera lenta, né? Aí ele compara com a filha hoje. YouTube Premium, sem anúncio. Tudo na hora. Instantâneo. Isso. Um monte de tela, comando de voz para Alexa. Uma vida sem precisar esperar por nada, sem atrito, parece. É uma mudança brutal de paradigma, né? Total. Até os desenhos. Ele fala que antes era traço simples, cor pastel, um ritmo mais calmo. Tinha até silêncio. Verdade. Hoje é tudo muito frenético. Hoje. É cor vibrante, corte rápido, som o tempo todo. Essa aceleração tá em tudo. Música no Spotify ou na Alexa, filme na Netflix, Uber na porta, Zap Zap. A comunicação mudou completamente. E a vida social também. Antes era o telefone fixo, né? Tinha que criar coragem para ligar, falar olhando no olho. Hoje a mensagem visualizada e, bom, às vezes respondida. Isso muda a gente, né? Com certeza. O que chama a atenção aqui, pra mim, é justamente essa virada radical. A gente saiu de uma cultura que, bom, exigia paciência para uma que entrega tudo na hora. Sim, E como isso mexe com a nossa cabeça? Tipo, nossa capacidade de lidar com o não, com o tédio, com a espera. boa pergunta. Toda essa conveniência tem um lado B, né? A gente ganha tempo, acesso a tudo, mas será que não se perde algo importante aí no meio? O texto levanta essa pulga atrás da orelha, sabe? Talvez exista um certo vazio aí escondido nessa correria toda conectada. Faz sentido. E a viagem no tempo continua no livro, agora para a geração nos nossos avós. Aí a coisa fica séria. Bem mais rústica, né? Nossa, o livro descreve uma vida muito mais pé no chão, sabe? Literalmente. E cheia de dificuldade. Avós lavando roupa no córrego, dormindo em colchão de palha. Banho frio por costume, mesmo já tendo chuveiro elétrico. Exato. Muita gente trabalhando na roça desde criança. Analfabetismo era a norma para muitos. Aquelas histórias de penico debaixo da cama, banheiro lá fora, Famílias enormes. enormes. E a mulherada ralando sem parar, sem máquina nenhuma para ajudar. Imagina só. Era outra realidade, né? E para ir de um lugar para o outro, a pé, no sol quente, estrada de terra, saúde super precária. O autor conta de uma tia que perdeu os dentes todos na infância, arrancados sem anestesia. Caramba, que coisa. Imagina a dor. A adolescência. Quase não existia. Era da infância direto para a vida adulta. Casar cedo, ter filho um atrás do outro. Um ciclo bem diferente do de hoje. E comida. Carne era luxo. Guardada no sal, seca no sol ou na banha. A história da sogra do autor, esperando o vendedor gritar pé e pescoço para poder comprar a única carne da semana. Nossa, isso marca. E forte, né? Mas olha que interessante. Essa dureza toda, ela vinha junto com um saber prático, uma ligação com a natureza, que hoje a gente perdeu completamente. Como assim? Eles sabiam a hora de plantar, de colher, só de olhar o tempo, a lua, os sinais da terra. Conviviam com bichos, aranha, cobra, sapo, que hoje deixam a gente em pânico. Verdade. Hoje qualquer inseto vira um evento. Exato. A vida seguia o ritmo do sol, porque luz elétrica era para poucos.
E isso, querendo ou não, criava um espaço para conversa, para as histórias contadas à noite, para os causos, sabe? Entendi. O ritmo era outro. O texto até provoca uma inversão interessante. Hoje, a gente acha que ir para a roça é sair da realidade. Mas talvez essa nossa vida urbana, controlada, tecnológica, é que seja a artificialidade. Nossa, boa reflexão. E se a gente for mais longe ainda? Tipo, Idade Média. O livro convida a gente a pensar nisso também, é? Aí o cenário fica ainda mais cru. Muito. Higiene básica com graveto, folha, pano, trabalho. Era o que seu pai fazia, não tinha essa de escolher carreira. Sem opção, né? E dor, pura e simples. Sem alívio. Dente arrancado no alicate. Perna cerrada para não dar gangrena. É difícil até imaginar. Medo constante de ataque e de guerra. Notícia demorava meses para chegar. Livro era artigo de luxo, caríssimo. E a gente hoje reclama que o Zap tá lento. Dá para acreditar? É fundamental colocar a expectativa de vida em perspectiva. Na Idade Média, aqueles 30, 40 anos de média, isso era muito puxado para baixo pela mortalidade infantil, que era altíssima. Ah, sim. Morria muita criança, né? Muita criança antes dos 5 anos. Quem conseguia passar dessa fase, especialmente os nobres e tal, podia viver bem mais. Mas para o povão, a vida era duríssima. Doença boba matava. O século XX foi uma revolução nesse sentido. Higiene, vacina, antibiótico, água tratada, comida farta, Mudou tudo. completamente. E aí entra a nossa percepção hoje. Aquela frase que a gente ouve: nossa, como ter filho nesse mundo de hoje? O autor argumenta justamente o contrário. Biologicamente falando, nunca foi tão seguro ter e criar filhos. É verdade. Hospital, vacina. Comida, escola, e apesar das guerras que ainda existem, né, infelizmente, vivemos um período de paz global relativamente longo se a gente olha a história. Parece que a gente esqueceu o quanto a vida já foi brutal para a maioria das pessoas. Perdemos essa referência. Caiu a ficha aqui. A gente reclama muito, né? Às vezes, sim. Aí o foco do livro muda para a geração Z, a galera que nasceu ali entre 95 e 2010, mais ou menos. Já com a internet bombando. Os nativos digitais. Exato. Para eles, o mundo sempre foi assim. Conectado, rápido, instantâneo. E isso moldou tudo. O jeito de consumir vídeo curto no TikTok, Reels, Shorts, ouvir áudio acelerado no Zap. Jogar games super imersivos. Isso, a paciência para coisa mais longa, mais lenta, parece que diminuiu muito. A atenção ficou mais fragmentada, talvez. A linguagem também é outra, né? Cheia de meme, de trend. A identidade se constrói muito online, com avatar, filtro, perfil. O humor é rápido, quebrado. Tudo ao mesmo tempo agora e nada parece durar muito tempo. Isso gera debates, né? Tipo, será que a adolescência está se esticando, indo até os 24, talvez 30 anos? Porque aquela entrada na vida adulta clássica, sair de casa, ter independência financeira, formar família, parece que está ficando para depois, para muita gente. É uma pressão diferente. É muito estímulo o tempo todo. E o texto aponta um lado bem preocupante. O acesso fácil, ilimitado e muito cedo à pornografia. Ah, isso é sério. Muito sério. Com potencial de distorcer a visão sobre relacionamentos, de esvaziar o sentido da sexualidade. A fonte sugere que essa geração, criada com tanto conforto, talvez não esteja preparada para o vento forte da vida real, sabe? Tipo, para lidar com as dificuldades. Exato. Porque a felicidade de verdade, o sentido da vida, muitas vezes está no esforço, na entrega, até naquele silêncio que eles tanto evitam. É uma provocação forte. E a conversa vai mais fundo ainda falando de saúde mental. O livro diz que essa busca por se sentir inteiro por dentro não é invenção moderna, não. Vem lá dos gregos, Aristóteles. É uma busca humana antiga. Isso, mas os sintomas de hoje, ansiedade, distração, sensação de vazio, seriam interpretados como sinais de uma alma meio fragmentada, acelerada demais. Sufocada pelo ruído. Exato. Sufocada por tanto barulho, precisando de silêncio e de um eixo espiritual, algo maior para se agarrar. Um norte. É. Tem uma crítica forte também a essa inversão de valores. Muito foco no corpo, na aparência, no prazer imediato. E o esquecimento da alma. Exatamente. Onde, segundo essa visão, residem a liberdade, a inteligência, a capacidade de amar.
O texto lembra aquela visão clássica: o corpo passa, a alma fica. Cuidar do corpo é importante, claro, mas sem esquecer o principal. E a neurociência hoje ajuda a gente a entender um pouco disso, né? Principalmente a questão do vício em estímulos, a dopamina. Explica mais. Nosso cérebro foi, digamos, programado para buscar recompensas importantes e que eram raras na natureza. Comida boa, afeto, sexo para procriação. Hoje, ele é bombardeado por recompensas fáceis e constantes. Notificação no celular, like, vídeo rápido, compra online, pornografia. É um bombardeio mesmo. E o cérebro pode viciar nisso. Ele começa a rejeitar o que dá trabalho, o que exige mais profundidade, esforço. Santo Agostinho, lá atrás, já falava de algo parecido, ele chamava de curiositas. Essa busca inquieta pelo que brilha por fora, mas não alimenta por dentro, sabe? Que interessante. Curiosidade. O oposto seria a studiositatis, que é o amor dedicado ao que é verdadeiro, ao que dura. A rapidez da mudança tecnológica nos últimos 20, 30 anos nos pegou meio desprevenidos, talvez. E isso pode ter criado um vácuo de sentido, uma falta de verticalidade. Nossa, profundo isso. Ok, então saímos dessa análise do presente e entramos numa outra paisagem que o livro explora muito: o deserto. O deserto como símbolo. Isso. E na Bíblia, que é a referência principal aqui, o deserto não é lugar de férias, né? Definitivamente não. É lugar de ruptura, de provação, de formação. É uma escola, muitas vezes. É. Moisés foge para lá, passa 40 anos sendo preparado por Deus antes da sarça ardente. O povo de Israel fica 40 anos atravessando o deserto e o texto bíblico diz que era para humilhar, provar o coração, aprender a depender de Deus. Lá em Deuteronômio, né? Isso, Deuteronômio 8 foi um caminho escolhido por Deus, uma ponte entre a escravidão do Egito e a Terra Prometida. Uma travessia necessária. E o próprio Jesus, logo depois do batismo, é levado pelo Espírito ao deserto por 40 dias para ser tentado. É um campo de batalha espiritual ali. Um momento chave. Várias outras figuras bíblicas importantes passaram pelo deserto. João Batista vivia lá. Elias encontra Deus no Horebe, mas num sussurro suave depois de fugir para o deserto. Agar e Ismael, quando são expulsos, encontram um poço no deserto. Davi se esconde no deserto. Davi aprende a depender totalmente de Deus ali, como está no Salmo 63. O profeta Oséias tem aquela passagem linda que diz que Deus atrai Israel ao deserto para falar com carinho ao coração. Até no Apocalipse a mulher encontra refúgio no deserto. É um lugar recorrente e muito simbólico. É um simbolismo riquíssimo. O deserto é lugar de ausência, né? Falta água, segurança, conforto. Mas olha o paradoxo. É também onde pode acontecer um encontro mais profundo com Deus, justamente quando as distrações somem. Faz sentido. Quando tudo é teado. Exato. É como um teste que purifica, que tira o excesso, o supérfluo. Pode ser duro, sim, expõe nossa fraqueza, mas também pode formar o coração para aquilo que realmente importa, para o eterno. O vazio não é necessariamente o fim, pode ser um espaço para a gente escutar melhor. Nessa visão do livro, Deus usa essa travessia difícil para formar, para fortalecer. E essa imagem do deserto serve para a nossa vida também, né? O texto até cita que o próprio Espírito Santo pode nos conduzir ao deserto, que faz parte da jornada espiritual. São João Crisóstomo falava isso. Sim, não é algo a ser só evitado. E esse deserto pessoal pode aparecer de várias formas. Na infância, num lar complicado, com pais ausentes. Na adolescência, numa rejeição amorosa, numa traição de amigo. Ou até na vida adulta, aquela solidão no meio da multidão, sabe? Conheço bem. Ele nos coloca cara a cara com a nossa fragilidade, né? Exatamente. E como a gente já falou, nossa cultura hoje nos treina para fugir do desconforto a todo custo, né? Preenchemos cada segundo com barulho, com informação, com tela. Viramos mestres em evitar o silêncio. Pois é, e isso nos deixa totalmente despreparados para o deserto interior. O vazio, a frustração, o tédio. E aí, nesse estado de vulnerabilidade, a gente fica mais suscetível às miragens, como o livro coloca. Miragens. É, aquelas coisas que o inimigo, segundo a fonte, oferece como solução rápida. Prazeres fáceis, distrações, tela, compra, bebida, pornografia. Prometem alívio, mas na verdade só aprofundam o vazio. Podem levar a gente a fazer concessões, a perder o controle. A tradição mística fala da noite escura da alma, que é um tempo de purificação da fé onde se aprende a confiar mesmo sem sentir nada. Nossa!
Noite escura da alma. É um conceito forte. E a gente perdeu até o valor do tédio construtivo. Aquele tempo que as pessoas tinham antigamente fazendo tarefas mais repetitivas, sabe? Catar feijão, costurar, consertar algo. Dava tempo pra mente devagar, né? Exatamente. Dava espaço para pensar, para contemplar. Hoje a gente não lava nem a louça sem um fone de ouvido. Levamos o celular para o banheiro. A gente foge tanto do vazio, do silêncio, que perdemos a chance de se encontrar de verdade ali. Os monges do deserto, como Santo Antão, faziam o exato oposto. Eles iam para o deserto de propósito buscar essa solidão para lutar contra as tentações e encontrar Deus nesse silêncio. É uma inversão total do que a gente faz hoje. E para atravessar esse deserto, o livro diz que não tem atalho. Fugir só adia a questão. Tem que encarar. Tem que encarar, com coragem. O livro traz umas histórias que ajudam a gente a ter perspectiva, sabe? A irmã do autor no hospital, com a sobrinha recém-nascida, vendo a dor de outras mães ali, percebeu que o sofrimento dela não era único, que tinha uma comunidade ali. Isso ajuda a relativizar, né? Sim. O próprio autor, com uma lesão no joelho, doendo pra caramba, lembrou de um missionário tetraplégico que ele conhecia, o Tiba. Aí ele sentiu quase gratidão pela dor dele ser só no joelho. E conta também a história trágica de um menino que se afogou num hotel, um deserto profundo para os pais. Olhar para o sofrimento do outro, às vezes, redimensiona o nosso. Coloca as coisas em perspectiva. O texto também detalha as fontes clássicas de tentação, né? O mundo, com suas pressões e valores invertidos, a carne, no sentido da busca desordenada por prazeres, e o demônio, descrito como sutil, astuto, que explora nossas fraquezas. As três fontes clássicas. Isso. E aponta as virtudes necessárias para combater cada uma. Contra o prazer fácil e desordenado, a temperança, que é o equilíbrio, o domínio dos impulsos. Lembrava aquela frase de São Paulo: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Lembro, 1 Coríntios. Exato. A temperança combate o que chamam de pecados bestiais. Luxúria, gula, preguiça e a tal da ácidia, que é uma tristeza espiritual profunda, um desgosto pelas coisas de Deus que paralisa. Ácidia. Interessante. Contra o medo, o desespero que pode vir no deserto. A fortaleza, a coragem de seguir em frente. E contra a dúvida, o orgulho de achar que a gente dá conta sozinho, a fé, a confiança em Deus mesmo sem entender tudo. Descansar nele. Cita até uns padres antigos como Santo Atanásio e Santo Agostinho, alertando sobre as falsas promessas do diabo, que promete muito e não entrega nada. E como fazer isso na prática? O livro sugere meios concretos. Uma vida mais simples, voluntariamente, fazer um jejum digital de vez em quando, sabe? Desligar um pouco. Oração, claro, menciona o terço e o papel de Maria como guia seguro para chegar a Cristo. Uhum. E destaca muito a Eucaristia, vista como a presença real de Cristo, o alimento espiritual por excelência, fonte e ápice da vida cristã. E a confissão, como um sacramento de cura para levantar depois das quedas. É interessante como ressalta que receber a comunhão é um dom imerecido. Por isso aquela oração antes: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha morada. Faz todo sentido dentro dessa visão. Ok, atravessamos o deserto e agora a gente sobe a montanha. É a terceira paisagem do livro. Isso aí. Outro cenário bíblico importantíssimo. Sim, Moisés sobe o Sinai para receber a lei e depois sobe o Nebo para ver a terra prometida antes de morrer. Abraão sobe o Monte Moriá para sacrificar Isaac naquela prova de fé absurda. Um teste extremo. Jesus sobe a montanha para rezar, para escolher os 12 apóstolos, para a transfiguração, onde ele mostra um pouco da glória divina, e para o sermão das bem-aventuranças. Momentos decisivos. Até Noé, depois do dilúvio, a arca pousa no Monte Ararat, um sinal de esperança. Davi se refugia nos montes. Elias encontra Deus no Horebe, que é um monte. Enfim, a montanha é lugar de encontro com o alto. Exatamente. A montanha simboliza esse encontro entre o céu e a terra. É um lugar sagrado, de revelação. Mas, diferente do deserto que meio que te esvazia para depois preencher, a montanha exige esforço. Tem que subir? Não tem elevador, né? Não tem. Ela exige força, eleva, transforma pela própria subida.
É uma escola de fé também. E lá de cima, a vista é outra, né? Aquilo que parecia confuso lá embaixo, às vezes ganha sentido quando você vê de cima. Da perspectiva. Gostei disso. E trazendo para nossa vida, a montanha vira metáfora daqueles desafios que forçam a gente a crescer, mesmo quando a gente não quer. Que puxam pra cima. Isso, a primeira reação é desanimar, né? Ah, não, subir isso tudo, que preguiça. Mas a vida, especialmente essa vida com propósito que o livro defende, pede esforço, pede constância, sacrifício, aquela coisa meio engole o choro e vai. Mesmo cansada, sem vontade, A perseverança. é a perseverança que leva ao topo, não só o pique inicial, a empolgação do começo. E isso bate de frente de novo com a cultura do conforto que a gente falou lá no início. A santidade, nesse olhar cristão do livro, é comparada a uma porta estreita. Exige luta, combate espiritual. Não é fácil. A modernidade, com toda essa tecnologia, parece que quer apagar o esforço, deixar tudo pronto, fácil. E aí, segundo o texto, vem uma crise de formação. Quem não escala, quem não rala para conseguir, não valoriza o topo. É verdade. O livro dá o exemplo, às vezes duro, dos filhos que recebem tudo pronto, herdam negócios e acabam perdendo o que os pais construíram com tanto suor, porque não passaram pela subida. O chamado que o livro faz é para subir, servir aos outros sem esperar aplauso, rezar mesmo quando não sente nada, amar mesmo sem retorno imediato. É nessa subida que a alma amadurece, que encontra a verdadeira liberdade. E essa subida da montanha para a visão cristã que o livro apresenta é carregar a cruz, né? Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Exatamente. A cruz como símbolo desse esforço. Mas o livro faz uma distinção importante. Essa cruz cristã não é qualquer sofrimento. Não é para ficar numa situação tóxica abusiva, por exemplo. Essas a gente tem mais aqui sair fora. Claro, bom senso sempre. A cruz seria aquele sofrimento que vem por causa do dever, por fidelidade a Deus, por amor aos outros. As dores que são inerentes aos nossos compromissos, das quais a gente não pode simplesmente fugir. O autor até partilha uma experiência pessoal. Das noites em claro com um filho pequeno doente, ele conta que tentava oferecer aquele cansaço, aquela dor nas costas, como uma forma de se unir ao sofrimento de Cristo. Dá um sentido transcendente ao sofrimento, né? A gente aguenta mais do que pensa. Tem até estudos interessantes. Compararam gente que ganhou na loteria com gente que ficou paraplégica. Depois de um tempo de adaptação, os níveis de felicidade deles voltavam a ser surpreendentemente parecidos com os de antes do evento. Sério? Que incrível! O que pega muitas vezes não é o sofrimento em si, mas a falta de sentido nele. A própria rotina diária pode ser vista como uma cruz. Acordar cedo e trabalhar, cuidar da casa, dos filhos. A escolha que o livro coloca é: ou a gente resiste, reclama, se amargura, ou a gente assume, abraça e oferece com fé. Jesus mesmo convida os cansados e sobrecarregados não para tirar o fardo magicamente, mas para ajudar a carregar, dizendo que o jugo dele é suave. Meu fardo é leve. Isso. A cruz é vista como um escândalo para o mundo moderno, que busca eliminar a dor a todo custo. E a fonte até relaciona essa mentalidade com visões que justificariam o aborto ou a eutanásia, como uma fuga da dor. A fé cristã, ao contrário, não nega a dor, mas a assume, a oferece e acredita que ela pode ser redentora, como no caso de Jó. Falta esperança, falta ver o deserto como passagem, a montanha como subida necessária. Entendi a perspectiva. E para conseguir subir, o texto fala da necessidade de mortificação. Opa, calma, não é se machucar, pelo amor de Deus. Ainda bem que você explicou. É no sentido de educar a vontade, o corpo, fazer pequenas renúncias. Coisas como o jejum, viver a castidade de acordo com o seu estado de vida, seja casado, solteiro, religioso, praticar a caridade mesmo quando é difícil, fazer uma pequena abstinência, como não comer carne na sexta-feira, que é visto como um pequeno sacrifício unido a Cristo na cruz. São pequenos treinos, então. Exato. Pequenos treinos para fortalecer a vontade. A ideia é que o sacrifício não é um peso inútil, mas uma força. É trocar um prazer passageiro de agora por um bem maior, mas duradouro, eterno. O livro critica um pouco o medo do sacrifício hoje, até na paternidade e maternidade. Aquela fuga para as telas para ter paz, ou a troca de filhos por pets porque dão menos trabalho.
É preciso lutar contra si mesmo, contra os impulsos, a preguiça, o egoísmo. Uma luta constante, então. E para subir essa montanha, o livro diz que precisa de mansidão. Eu sempre achei mansidão meio inimigo de fraqueza. É uma visão comum, mas o texto resgata o sentido bíblico. Lembra do cordeiro levado ao matadouro, sem abrir a boca, de Isaías falando de Jesus? Não é ser bobo, passivo. É ter força sob controle. É confiar em Deus mesmo na dificuldade. Jesus diz: "Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração." A mansidão seria o primeiro passo para renunciar ao próprio ego, à própria vontade, como Jesus no Getsêmani. Exatamente. Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Oferecer o sofrimento, unir nossa pequena cruz à dele, transforma o fardo em sentido. Até um trabalho que a gente não gosta, mas que precisa fazer para sustentar a família, pode virar uma oferta sagrada se for feito por amor, com essa intenção. Muda a perspectiva. E o serviço aos outros também é um jeito de subir. Com certeza. É sair da gente mesmo, do nosso umbigo. Jesus lavando os pés dos discípulos é o grande exemplo, né? Ele, o mestre, se fazendo servo. E aquela frase fortíssima: "O que fizeram a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeram." Mateus 25. Isso, fazer as coisas bem feitas, com zelo, como se fosse para Cristo, mesmo que ninguém veja, muda tudo. E aquela ideia de vencer o mal com o bem. Responder à grosseria com gentileza, ao desprezo com um sorriso, com ternura. Isso é subir a montanha constrangendo o mundo com o amor. E a gente sobe junto, né? Servindo e sendo servido pela comunidade. Que bonito isso. E quando a gente chega lá em cima, na tal vista do topo? Ah, aí a perspectiva muda, de verdade. O que não fazia sentido lá embaixo, na confusão do dia a dia, começa a se encaixar. O livro usa aquela analogia famosa do bordado, atribuída ao Padre Pio. Do bordado. Como é? Diz que a nossa vida é como um bordado. Aqui embaixo a gente só vê o avesso, um monte de nó, fio solto, uma bagunça. Mas Deus lá de cima vê o lado certo, o desenho lindo e perfeito que Ele está fazendo. Nossa, que imagem poderosa. É. O autor reflete sobre aquelas noites sem dormir com o filho, sobre o cuidado da mãe dele com a avó que teve Alzheimer. A dor passou, o cansaço passou, mas o amor investido, o sentido encontrado naquilo, isso ficou. A conclusão é: o esforço valeu a pena. A montanha ensina que a recompensa maior não é só chegar no topo, mas a transformação que acontece durante a subida. Uau. Deserto, montanha e, finalmente, chegamos à última paisagem. O jardim. O jardim, que traz uma outra simbologia. Sim, o jardim lembra a origem, né? O Éden. Lembra a harmonia, intimidade com Deus, descanso depois da luta, vida que dá fruto. Só que, diferente do deserto e da montanha, que são mais lugares de passagem ou de subida, o jardim precisa de cuidado constante. Exige manutenção, né? Exatamente. Se descuidar, vira mato, vira caos. E isso vale para a nossa vida em vários níveis. Uma casa bagunçada gera estresse. Um corpo largado perde a saúde, o brilho. Uma mente desordenada, cheia de lixo, vira uma selva ruidosa. É uma ótima analogia. A ordem não surge do nada. Ela precisa ser cultivada, exige esforço. E a alma, nessa visão, só floresce onde tem harmonia. O jardim, o paraíso, é também a promessa do fim, da restauração total, lá no Apocalipse. Mas é interessante o que o livro fala sobre o ambiente externo. Como assim? Que o ambiente onde a gente vive influencia a nossa alma, sim. Uma cidade feia, suja, barulhenta, desorganizada. Isso pode ir endurecendo a gente por dentro, sem perceber. Mas o livro diz que podemos resistir, Como? cultivando a beleza e a ordem no nosso microcosmo. No nosso cantinho. Pode ser visto como um ato de resistência espiritual, de esperança no meio do caos. Gostei disso. Resistência pela beleza e pela ordem. E falando em cultivar jardins, o livro detalha alguns, começando pela casa. O nosso primeiro jardim. Isso. O lar deveria ser esse refúgio de ordem, de beleza. Mas a gente sabe que às vezes vira o contrário. Coisa acumulada que a gente não usa, sujeira no cantinho, muita gambiarra. Por outro lado, o livro critica também aqueles condomínios todos iguais, padronizados demais, que podem gerar uma frieza, uma falta de alma, de identidade.
Um equilíbrio, né? É, a casa tem que ser lugar de formação, de convivência de verdade, aí vem de novo a crítica à TV e ao celular que muitas vezes isolam a família dentro de casa. O livro dá umas dicas práticas, cada coisa no seu lugar, evitar acumular tralha, ter rotinas, ele compara com a ordem dos mosteiros, mas adaptado para casa, valorizar a mesa posta com um ato de amor e encontro, buscar uma beleza simples, autêntica. A casa como o nosso castelo, onde o amor deve governar. Muito bom. E o corpo? É outro jardim a ser cuidado. Sim, o texto lembra aquela passagem bíblica: nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então o cuidado vem do respeito, da gratidão, não só da vaidade ou da pressão estética. Uma motivação mais profunda. Exato, o livro até sugere que a desordem interna, a bagunça da alma, às vezes grita no corpo. Menciona coisas como tatuagens ou piercings em excesso, ou roupas muito rasgadas, como possíveis sinais externos de uma dor interna, de uma revolta, de uma busca por identidade. Claro que não é regra, mas é uma reflexão. Uma leitura simbólica. Isso, diz que a beleza de verdade está no íntimo, como diz São Pedro, mas que o cuidado externo, a ordem, pode refletir uma harmonia interior. Critica de novo essa desconexão que a gente vive hoje, muito na tela e pouco no corpo real, sentindo, movimentando. As dicas práticas incluem vestir-se com dignidade, com certo pudor, que nessa visão protegeria o mistério do amor, vendo o corpo como dom, não como produto de consumo. De disciplina física não só por estética, mas por saúde, vigor e até como treinos de autocontrole. Alimentação ordenada, equilibrada, virtude da temperança, de novo. E viver a sexualidade de forma integrada ao amor, à pessoa toda, o que chamam de castidade, que não é só para quem não casa, mas viver a sexualidade ordenada ao amor dentro do seu estado de vida. Um cuidado integral, então. Corpo e alma. Exatamente. E aí vem a mente. Que jardim fértil, né? E que perigo se a gente só planta erva daninha. Com certeza. O que a gente planta ali, a gente colhe. Totalmente. Precisa proteger do ruído todo do mundo moderno. O livro sugere algumas coisas. Primeiro, cultivar o silêncio. É essencial para ouvir a Deus e para ouvir a si mesmo. Difícil hoje em dia, mas necessário. Muito. Segundo, podar os excessos. Excesso de informação, de rede social, de conteúdos tóxicos, fofoca. Terceiro, acolher pensamentos difíceis, ansiedade, tristeza, com compaixão, sem se desesperar, buscando ajuda na oração, talvez numa terapia, se precisar. Não varrer para debaixo do tapete. Não. Quarto, escolher bem o que a gente consome, músicas, filmes, livros. O livro faz uma crítica à baixa qualidade de muita coisa popular hoje e chama a pornografia de veneno para a mente e para a alma. Há uma seleção do que entra, né? Isso. Quinto, buscar o essencial. Aí a fonte sugere a missa, a confissão, a leitura do evangelho, conteúdos formativos que realmente elevem. Sexto, ocupar a mente com coisas boas. Estudo, trabalho bem feito, oração, leitura edificante. E sétimo, ter um estilo de vida ordenado, com rotina, ajuda a mente a ficar em ordem também. Cuidar da mente é um gesto de fé, Santo Agostinho dizia. No homem interior habita a verdade. Temos que cuidar desse espaço. Faz tudo sentido. Mente sã, corpo são. E alma também. E por fim, a personalidade. Dá para cultivar também. Dá. O livro diz que sim. Como, através da prática das virtudes no dia a dia, naquelas pequenas mortificações que a gente falou, fazer o que não está com vontade, mas sabe que precisa ser feito, sorrir em vez de reclamar, dominar a língua para não falar mal dos outros, oferecer uma pequena contrariedade. São José é apresentado como um modelo disso, homem de silêncio e ação, justo. Pequenos atos, né? Pequenos atos que moldam o caráter. É inclinar o coração para Deus, para a verdade, para o bem, para o belo. Lembrar sempre que a gente está só de passagem, somos peregrinos, cultivando a esperança do jardim final, que é o céu. E para não deixar o fervor apagar, para não virar cristão morno. Que é o perigo, né? A rotina esfria. Exato. A dica é reacender a chama com pequenos atos de amor, feitos com intensidade, como ensinava Santa Teresa d'Ávila. Buscar qualidade na oração, não só cumprir tabela,
não ser morno, mas arder de amor, como ficaram os discípulos de Emaús depois de encontrar Jesus no caminho. É um chamado à intensidade na vida espiritual. Um chamado forte. E para fechar a nossa conversa, o livro pega firme naquela ideia moderna de que tudo é relativo, cada um tem a sua verdade. O relativismo. Isso. Cita até o Papa Bento XVI, que falou numa ditadura do relativismo, e contrapõe isso dizendo que existem verdades evidentes, objetivas, e que, na visão cristã, a verdade com o V maiúsculo, que seria o próprio Cristo, é que liberta de verdade. Critica também como a beleza na arte moderna muitas vezes se perdeu, virou só provocação ou conceito vazio, relativizando o próprio belo. É um debate complexo, mas o argumento final do livro contra o relativismo é a morte. A morte. Porque, por mais que a gente relativize tudo, a morte é um fato, ninguém escapa dela. A morte física, a separação do corpo e da alma, é certa para todos nós. Mas, para a visão cristã que o livro apresenta, a tragédia maior não é essa, mas a morte eterna, que seria a separação definitiva da alma de Deus. O inferno nessa visão. Exato. A morte, por ser essa certeza inescapável, nos força a pensar no que realmente vale a pena, no que tem valor permanente, no sentido da vida. E a fé oferece uma esperança. A morte não como um fim absoluto, mas como uma passagem. O Papa Francisco fala muito disso. O livro até sugere um exercício interessante. Qual? Imaginar o seu próprio necrológico. O que você gostaria que dissessem sobre você no seu funeral? Que legado você gostaria de deixar? Ajuda a pensar sobre como estamos vivendo hoje. Nossa, forte isso. Dá o que pensar. O texto volta então àquela sensação de vazio existencial que acompanha o ser humano, lembrando Santo Agostinho de novo. Inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. A famosa frase. A explicação teológica dentro dessa visão é simples. Fomos feitos por Deus e para Deus. E só nele a gente encontra sentido pleno e descanso para essa inquietude. E a imagem talvez mais forte desse amor de Deus que busca preencher esse vazio é a parábola do filho pródigo, né? Ah, essa é linda demais. Aquele pai que vê o filho voltando de longe, todo errado, sujo, depois de ter gastado tudo, e sai correndo ao encontro dele. Abraça, beija, nem deixa ele terminar o discurso ensaiado de culpa. Devolve a dignidade na hora. Exatamente. Manda dar a melhor roupa, anel no dedo, sandálias nos pés, porque só escravo andava descalço, e ainda faz uma festa. O livro fala da contrição perfeita, que seria se arrepender não só por medo do castigo, mas por amor, por tristeza de ter ofendido um pai tão bom assim. E afirma com muita força que o amor de Jesus é pessoal, que ele morreu na cruz por cada um de nós individualmente, e que ele tem o poder de fazer novas todas as coisas, de refazer qualquer história, não importa o qual quebrada ela esteja. É uma mensagem de esperança radical no final. Nossa, que percurso intenso a gente fez hoje, hein? Deu para viajar bastante nessas ideias. Falamos das mudanças doidas do nosso tempo, do preço do conforto, do valor do esforço, da memória. E usamos essas imagens do deserto, da montanha e do jardim para pensar na nossa própria caminhada. Foi uma jornada e tanto pelas paisagens da alma, né? Exato. Uma caminhada que parece nos chamar para buscar sentido além do conforto superficial e para cultivar uma ordem por dentro, mesmo no meio do caos de fora. E depois de toda essa exploração, fica a pergunta, né? Fica a reflexão. Será que essa nossa ânsia moderna de evitar a todo custo o deserto, o desconforto, o vazio, o silêncio, e a montanha, o esforço, o sacrifício, a luta, não acaba ironicamente nos impedindo de chegar àquela paz verdadeira, aquela harmonia do jardim interior que a gente tanto busca no fundo? Boa pergunta. Ou colocando de outro jeito, talvez. Como é que a decisão consciente de cuidar ativamente dos nossos pequenos jardins, a nossa casa, o nosso corpo, a nossa mente, a nossa alma, pode ser a chave não só para a gente aguentar o tranco do mundo lá fora, mas para, quem sabe, começar a transformar esse mundo começando por nós mesmos, de dentro para fora? Perguntas fortes para a gente continuar mastigando aqui. Bom, valeu demais por acompanhar a gente nessa análise hoje. Foi ótimo conversar sobre tudo isso. Eu que agradeço, foi muito bom mesmo. Até a próxima.